Um homem comum que estava à procura de emprego apressa-se para sua casa. Quando ele alcança as escadas do seu apartamento, seus olhos se arregalam de surpresa ao ver uma garota prestes a sacar sua espada. Ela o encara, fazendo-o recuar assustado e deixando cair suas chaves, o que assusta a garota também, que por instinto recua. Porém, quando ele a observa de perto, ele percebe que ela é apenas uma cosplayer. Ele nota o quão autêntica é a postura, a espada e as sandálias dela, fazendo-o apreciar sua dedicação. Ela ordena que ele pare, mas ele apenas diz que mora ali. E então, suas chaves a assustam de novo, fazendo-a recuar novamente. Decidindo ignorar a estranheza dela, ele a observa antes de fechar a porta. Em seu apartamento, ele desfruta de um banho quente antes de alimentar seu gato e tomar uma lata de refrigerante. Finalmente, ele pode relaxar, mas não consegue deixar de pensar na garota. Então, ele decide olhar pelo olho mágico da porta, mas não a vê. No entanto, quando ele abre a porta, ela imediatamente aparece. Ele oferece a ela seu guarda-chuva e até se oferece para ligar para a família dela, caso ela more muito longe. Ela pergunta onde estão, e ele responde que estão no bairro da Rua Bywine, deixando ela confusa. Ela pergunta quem ele é, e King se apresenta enquanto lhe entrega o guarda-chuva. Mas ela não aceita e apenas se apresenta como discípula da gangue Salt. E King agora tem certeza de que há algo errado com ela. Ele então decide chamar a segurança e a convida para esperar dentro de sua casa. Enquanto King está no telefone, a garota reage negativamente ao ver muitos estranhos barulhentos na tela da TV. E de repente, a garota quebra a TV com sua espada, deixando King paralisado enquanto ela o encara ameaçadoramente. No final, King desliga o telefone, temendo mais danos que ela possa causar com sua espada. Ele decide conversar com ela calmamente. Confusa e estressada, ela pergunta de onde vêm as pessoas na TV e com quem ele está falando ao telefone. Mas King ainda está chocado pelo fato de ela ter esfaqueado do nada a TV de outra pessoa, e primeiro ele implora a ela que abaixe a espada, lembrando de que ele é uma pessoa boa por ter oferecido o guarda-chuva momentos atrás. Após ela retirar a espada da TV, King pergunta novamente seu nome e de onde ela vem. Desta vez, ela diz a ele adequadamente que é Jang-hee, uma discípula da gangue Salt de Gusu, e quando King não reconhece a gangue, ela fica chocada. Ele percebe que a voz dela está tremendo e se oferece para ajudá-la, mas tudo o que ela diz é que deseja ir para casa. Ele começa a fazer algumas perguntas a ela e descobre que ela não reconhece a cidade em que estão e realmente acredita que estão vivendo no 16º ano de Kaiyuan. Ele fica chocado, acreditando que ela não está brincando. E rapidamente, ele pesquisa nomes daquela era. Ele então menciona Li Bai, um famoso poeta da dinastia Tang, que ela reconhece com entusiasmo, e pergunta onde ele está, mas tudo o que King consegue dizer é que ele está se escondendo nos arbustos, pensando em seu personagem em um famoso jogo para celular. De repente, alguém grita do lado de fora, dizendo que a comida deles chegou. Ela fica instantaneamente em alerta com a espada empunhada, então King corre para explicar que a pessoa está apenas trazendo a comida que ele pediu. Ele pede a ela que se acalme e dê um passo para trás para que o homem não a veja. Jiang pergunta se a pessoa é seu servo, o que ele nega, dizendo que o outro homem é um entregador. Mais tarde, ele oferece compartilhar sua comida com ela, mas ela recusa. Ela pergunta por que todos os homens cortam o cabelo e se estão no lugar para onde as pessoas são exiladas, enquanto King fica confuso com suas perguntas. Ela então revela que chegou apenas 1 hora atrás. E King percebe que a chuva começou por volta desse horário e fica momentaneamente horrorizado com o massacre que ela pode ter causado, já que ela não hesita em sacar sua espada. Ele a questiona se alguém mais a viu, ao que ela responde que não, pois estava escondida nas sombras mesmo quando caminhava. E quando ele está prestes a dar uma mordida em seu hambúrguer, o rosto dela se aproxima subitamente perto do dele, surpreendendo-o.
Ela então aponta que ele ainda não respondeu à pergunta dela, e ele explica que todos eles têm cabelos curtos como um costume local, sem motivo especial. Ele oferece a ela sua comida novamente, mas ela ainda recusa. Quando ele tenta fazê-la aceitar a bebida, ela fica irritada e diz que ele a está menosprezando ao oferecer comida que ela não reconhece. Enquanto King está distraído, ele acaba derrubando a lata de refrigerante, que se espalha e efervesce no chão. Ele rapidamente explica que a efervescência não é porque é veneno, mas sim porque é uma bebida carbonatada. No entanto, Jiang não está ouvindo ele e está prestes a atacá-lo com sua espada. Porém, ele prova sua afirmação bebendo o restante do refrigerante na lata. E ele, então, pede que ela não desembainhe a espada por qualquer coisa e a assegura novamente de suas boas intenções, enquanto a observa guardando a espada. Ele cogita sobre o que fazer com ela e considera 3 opções. A primeira é expulsá-la de seu apartamento e deixá-la se virar sozinha, imaginando que ela pode acabar presa ou morta 3 dias depois. A segunda opção é levá-la à polícia e deixá-los lidar com a situação, mas teme que a polícia o considere uma brincadeira quando ele revelar que ela é uma garota de 1000 anos atrás. Além disso, ela pode se sentir ameaçada, resultando em um problema sangrento. Rejeitando esses pensamentos, ele considera sua última opção, apenas observá-la por enquanto. Pois uma super garota antiga que pode empunhar uma espada é alguém que ele não quer deixar escapar facilmente, pois com certeza se arrependerá de perder a chance de interagir com alguém como ela, que é como um personagem de um dos romances de fantasia que ele gosta. Ele então oferece a comida novamente e, finalmente, ela pergunta o que é, mais desconfiando que pode ser venenoso. Ele então diz que fará uma tigela de arroz para ela e a convida a se sentar com ele. Ela concorda hesitante, o que faz King querer gravá-la com seu telefone, pensando que é o primeiro contato da garota antiga com um sofá. Enquanto isso, Jiang pensa consigo que, além do guarda-chuva, tudo dentro do quarto de King é desconhecido, desde o quarto até o homem, e sua comida. Então, ela decide ficar atenta. King tem uma revelação que deseja compartilhar com Jiang, mas teme como ela possa reagir, então ele pede que ela abaixe a espada primeiro. Mas ela diz a ele que não importa onde eles estejam, ela ainda prefere voltar para casa. No entanto, ele responde que não é possível fazer isso agora, pois estão realmente muito longe de sua casa. Alarmada, ela pergunta a ele o quão longe estão, e ele responde que estão a 1200 anos de distância de sua época. Confusa, King explica ainda mais que o mundo em que estão agora está 1200 anos após o período de onde ela veio, e todos que ela conhece já estão mortos há 1000 anos. Mais chocada, ela o chama de mentiroso. Mas King responde que ela eventualmente perceberá que o que ele está dizendo é a verdade, e como ela mal reconhece qualquer coisa deste período, ela pode considerar o mundo atual como um novo mundo. King reflete que, se estivesse em sua situação, provavelmente não reagiria tão bem quanto ela, e compreende que ela está apenas assustada. Jiang ainda alega que ele é um mentiroso e começa a sair do apartamento, mas ele a detém e ela aponta a espada para ele. Ele então diz a ela que deve parar de brandir a espada, pois só conseguirá se meter em encrenca. Ela pergunta por que ele está tão determinado a ajudá-la, e ele responde que quando encontrou seu gato, ele também foi abandonado, mas isso só deixa Jiang irritada, pois ele a comparou a um gato. Embora Jiang não saiba se King está dizendo toda a verdade, ela o julga como alguém que não é malvado, apenas um cara comum voltando para casa, e que por acaso a encontrou e até emprestou um guarda-chuva a ela. E diante da pergunta anterior de Jiang, King decide ser honesto. Ele diz a ela que acha que a situação atual deles é incrível. E se os papéis fossem invertidos e ele fosse quem viajasse no tempo e acabasse no passado, acredita que até ela se empolgaria ao ver um homem vindo do futuro. No entanto, ela diz a ele que uma pessoa desconhecida que aparecesse de repente provavelmente seria morta pelo chefe, o que acaba com sua fantasia. Ele então diz a ela que não pode matar pessoas nesta época, pois são amantes da paz. E se ela quiser voltar ao seu tempo,
precisa aprender a viver no mundo atual até conseguir voltar. E que não pode ferir pessoas e nem destruir coisas como bem entender. Jiang se sente encurralada, sem opções e sem ter para onde ir. Mas King negocia que se ela abaixar a espada, ele vai pedir uma refeição para ela. E lembra a ela que assumiu um grande risco ao acolhê-la, além de garantir que ninguém descubra sua presença, mas ele não quer estar sempre em guarda, com medo de que ela possa sacar a espada contra ele involuntariamente. Com isso, deixa sua espada no chão após refletir sobre o que pedir para ele. E King decide encomendar arroz e pãezinhos para ela comer. Em seguida, ele diz a ela que pode tomar um banho primeiro, mas logo percebe que ela não teria ideia do que fazer em um banheiro moderno. E ela fica confusa com as muitas coisas desconhecidas que vê. E percebendo que ela está insegura, King afirma que não permitirá que nada de mal aconteça com ela. Ele demonstra como funciona o chuveiro e depois faz um vídeo de seu primeiro encontro com ele. E também a mostra como usar o shampoo no banheiro. Depois, percebendo que ela precisa de roupas, ele entra no banheiro, mas em seguida percebe o que fez. Depois de entregar as roupas a ela, ele a ensina a trancar a porta para garantir sua privacidade. Lá fora, ele respira fundo, sabendo que teria sido um desastre se ele a tivesse visto nua. Exausto, King se pergunta se está sonhando. Ele examina a espada dela e pensa que, se tiver a chance, vai deixar um especialista verificar se é uma peça antiga ou não. Quando Jiang sai do banheiro, ele entrega para ela uma lista de itens para comprar, mas as palavras não fazem sentido para ela, pois são todos itens modernos. Quando ela comenta que as roupas estão estranhas, ele diz que ela parece ótima, mas ele é alertado para não dizer nada de flerte. Percebendo que ela ainda está usando suas sandálias de palha, ele oferece a ela seu par de chinelos. E quando está trocando suas sandálias, o entregador chega, fazendo-a dar um salto de susto. E King não pode deixar de notar como ela se comporta de maneira semelhante a um gato. Ele coloca a comida na mesa e diz a ela para comer. E já acomodada, Jiang diz a ele que alguém lhe disse uma vez que se uma pessoa oferece algo de graça, então ele deve ser um ladrão. No entanto, em seguida ela sorri e diz que acredita que King seja uma boa pessoa. Após terminar de comer, King inicia uma conversa séria com Jiang. Primeiramente, ele diz que sua casa é segura e, mesmo que ela o mate, desde que seu corpo não cheire mal, Jiang poderá se esconder e não passará fome por uma semana. Ele pede a ela que não tenha medo das coisas desconhecidas em sua casa, pois são inofensivas e algumas até proporcionam entretenimento, como a TV que ela destruiu. Ele diz a ela que, se não souber de algo, pode simplesmente perguntar a ele, prometendo que não a machucará. E ela concorda, demonstrando que entende. Mas, quanto ao mundo lá fora, King diz que é seguro e pacífico para ele. Mas para Jiang, tudo lá fora seria perigoso. E quando ela pergunta por quê, ele responde que é porque ela surgiu do nada e pode ferir alguém. Ele compara a situação dela à de um intruso com uma espada vagando pelo Palácio Real, sendo imediatamente reconhecida como uma forasteira. King mostra a ela seu cartão de identificação, que todos recebem logo após o nascimento. E se os policiais descobrirem que ela não possui um, ela será investigada minuciosamente e tudo será descoberto. Ele confessa que não tem certeza do que pode acontecer, mas acredita que não será algo bom se ela ferir alguém e resistir à prisão, ou se descobrirem que ela carrega uma arma nas ruas e alerta de que ela será presa. Em seu pensamento, ele conclui que não ter um cartão de identificação é o maior problema, e a mídia fará festa ao descobrir que ela é do passado. Quando Jiang se compara a um refugiado, King discorda, dizendo que ela se assemelha mais a uma escrava sem contrato. Será ruim se ela for pega, mas ele está feliz em ajudar uma guerreira genuína do passado e está disposto a ajudá-la a se adaptar ao mundo atual. Jiang pergunta como pode confiar nele, e ele responde que se ela não quiser acreditar nele, pode esquecer tudo. Não será fácil para ele ajudá-la, então, se ela não confiar e cooperar, ele não poderá ajudá-la. Em seguida, ela pergunta o que deve fazer, e ele responde que não brandir a espada é um bom começo. Ele pergunta se ela tem alguma pergunta, e ela pergunta sobre sua esposa.
King fica momentaneamente surpreso e responde que está solteiro há mais de 20 anos, então atualmente ele não é casado. Sentindo suas preocupações, ele a tranquiliza, dizendo que não fará nada inapropriado com ela e que é normal para um homem e uma mulher estarem juntos em uma casa, mesmo que não sejam um casal. Em seguida, ele mostra a ela seu quarto reserva, onde ela pode ficar. Está um pouco bagunçado, mas ele promete ajudá-la a limpar o quarto. Mas Jiang acha estranho que alguém entregue sua comida, mas eles mesmos tenham que fazer as tarefas domésticas. E também acha estranho que King seja solteiro em sua idade. Depois de organizar tudo para ela, ele a manda descansar e diz que podem conversar mais no dia seguinte. Ele sabe que ela está confusa, então a conforta, dizendo que ele também está se sentindo da mesma forma. Ele lhe deseja boa noite e fecha a porta, ainda se sentindo sobrecarregado. Jiang fica quieta em sua cama no quarto ao lado. Enquanto King reflete sobre como foi seu dia, depois de procurar empregos e não conseguir sucesso em nenhuma entrevista, ele foi para casa, quando de repente começou a chover. No entanto, naquele dia de má sorte, ele encontrou uma garota de tempos antigos que é um pouco impulsiva com sua espada, mesmo com as coisas pequenas. Sentindo que tudo está demais, King decide dormir primeiro e lidar com tudo no dia seguinte. Quando ele acorda, já são 10 da manhã e ele fica surpreso. Ele imediatamente se senta e olha para fora de seu quarto, encontrando Jiang sentada silenciosamente no sofá. Quando ela o nota, ele comenta que ela acordou cedo e ela aponta que já é meio-dia. Decidindo mudar de assunto, ele pergunta se ela está com fome, ao que ela responde que sim. De repente, ela se lembra de algo e corre para seu quarto, voltando com algumas moedas de prata. Ele pergunta se ela tem moedas de ouro, mas além das moedas de prata, ela só tem seu colar de jade. King diz a ela para ficar com elas, pois ainda não pode levá-la para fora. Depois de observar sua aparência, ele decide comprar primeiro as coisas de que ela precisa e a instrui a não sair de seu apartamento antes de se preparar adequadamente para sair. Ele pensa que uma vez que ela se vista bem e arrume o cabelo, ninguém suspeitará de que ela é de uma era diferente. Mais tarde, ele faz compras de roupas, até mesmo comprando um vestido para ela. E quando chega à loja de roupas femininas íntimas, King se sente um pouco intimidado, mas com uma expressão impassível, ele entra. E por enquanto, ficamos por aqui. Se quiserem a parte 2, deixe seu like e peça nos comentários.